Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo das matrizes. Vamos lá, vamos para o quadro. Acabamos de falar a respeito do conceito de matriz quadrada, não foi assim? Matriz quadrada. Pois bem, dentro ainda deste conceito de matriz quadrada, nós precisamos aprender uma coisa importantíssima, vamos lá. Aqui está uma matriz quadrada de segunda ordem, uma matriz quadrada 2 por 2, não é assim? Pois bem, quando você está diante de uma matriz quadrada, tá certo? E somente quando você está diante de uma matriz quadrada, você olhando para a matriz verificará que existem nela duas diagonais, não é assim? Duas diagonais. Vamos visualizar a primeira diagonal desta matriz. Olha para cá, ó. Aqui está a primeira diagonal desta matriz. Pois bem, meus amigos, esta diagonal da matriz quadrada, que começa no canto superior esquerdo, será chamada sempre de diagonal principal. Professor, eu preciso saber o nome da diagonal, você precisa, é essencial que você saiba o nome da diagonal, tá certo? Então essa diagonal que começa aqui no cantinho superior esquerdo é a chamada diagonal principal. Pois bem, e a outra diagonal, aquela que não é a diagonal principal, essa que eu estou marcando aqui, esta outra diagonal que não é a diagonal principal, será, por sua vez, chamada de diagonal secundária. Ora, só há duas diagonais, não é assim? Obviamente, só há duas diagonais numa matriz quadrada. Você decorando qual é a principal, aqui sobrava ser a secundária. Decore qual é a principal. A principal começa no cantinho superior esquerdo, você não pode esquecer disso. Tudo bem? Olha aqui de novo. Se eu tivesse a matriz aqui, 1, 2 e 3, 3, 1 e 4, 2, 2 e 5. Primeira pergunta, é uma matriz quadrada, sim ou não? Você dirá, sim, professor, é uma matriz quadrada, porque ela tem 3 linhas, ela tem 3 colunas, é uma matriz de dimensão 3 por 3, ou simplesmente uma matriz de terceira ordem, tá certo? Pode ser dita, vamos lá, pode ser dita matriz quadrada 3 por 3, matriz quadrada de terceira ordem, ou simplesmente uma matriz de terceira ordem. Se ela é uma matriz quadrada, então ela tem duas diagonais. Só há que se falar em diagonal de uma matriz quando se estiver diante de uma matriz quadrada, obviamente, tudo bem? Só tem diagonal se for matriz quadrada. Qual é a diagonal principal desta matriz? É aquela que começa no canto superior esquerdo. Pronto, então se ela começa no canto superior esquerdo, aqui está identificada a diagonal principal, tudo bem? Aqui está a diagonal principal desta matriz. E aquela outra diagonal, que não é a diagonal principal, por via de consequência, será a diagonal secundária. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Aqui é a diagonal principal. Preciso mesmo, né, professor? Aprender isso precisa. Você precisa levar esse conceito para a sua prova, tá certo? E se eu esquecer, professor? Se você esquecer, você pode perder um ponto de graça na prova por conta de um mero detalhe, tudo bem? Então, memorize, diagonal principal é aquela que começa no canto superior esquerdo. Pronto, agora, vamos lá. Vamos para mais conceitos, mais conceitos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesta matriz. Se eu esqueci de perguntar para vocês, ó, dá uma olhada nessa matriz aqui. É uma matriz de qual dimensão? Qual é a dimensão dessa matriz? Professor, essa matriz só tem um elemento. Então fica fácil, mas sim, fica fácil. Voltemos aqui. Quantas linhas ela tem? Ela tem uma linha. Quantas colunas ela tem? Ela tem uma coluna.
É uma matriz de dimensão 1 por 1. E aí vamos para o conceito, né? Uma matriz 1 por 1, mesmo número de linhas e de colunas. É uma matriz quadrada? Sim, é uma matriz quadrada. É uma matriz de primeira ordem, tá certo? Tem diagonal? Não, não tem diagonal. Só vai se falar em diagonal quando a matriz quadrada for de ordem 2 para mais, né? Assim, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Se a matriz tem apenas um elemento, não forma diagonal. Tudo bem? Mas é uma matriz quadrada, sim, de primeira ordem. Vamos para frente, vamos para frente. Esse aqui eu vou apagar isso aqui, porque era só para não passar em brancas nuvens, tá certo? Mas não tem. Vamos para frente, vamos para mais conceitos. Dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha aqui nesta matriz, por favor. 2, 0 e 0. 0, 3 e 0. 0, 0 e 1. Primeira pergunta, qual é a dimensão desta matriz? Aí você conta, você lembra da palavrinha lico. É por esta palavrinha que você identifica a dimensão da matriz. Lico, número de linhas, número de colunas. Quantas linhas há nesta matriz? Aí você vai dizer, esta matriz ela tem 3 linhas. Quantas colunas tem esta matriz? Ela tem 3 colunas, é uma matriz 3 por 3. Primeira pergunta, é uma matriz quadrada? Sim, é uma matriz quadrada. Ela apresenta o mesmo número de linhas e de colunas. Segunda pergunta, o que é que você encontra olhando para esta matriz de curioso? Qual é uma curiosidade que você percebe olhando para esta matriz? Vou fazer um pedido. Vamos tentar identificar os elementos da diagonal principal desta matriz. A diagonal principal, você já sabe, começa sempre pelo elemento superior esquerdo. Começa aqui por esse 2. Então, identificando a diagonal principal, aqui está ela. Identificando a diagonal principal, aqui está ela. Pois bem, uma vez que a diagonal principal foi destacada, o que você percebe de curioso em relação aos elementos que não pertencem à diagonal principal? Professor, eu enxerguei aqui que os elementos que não pertencem à diagonal principal são todos iguais a 0. Todos iguais a 0. Olha aí, rapaz, é verdade. Então, meus amigos, quando estivermos diante de uma matriz com essa característica, em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal forem iguais a 0, tá certo? Diremos que esta matriz recebe um nome particular. O nome desta matriz é matriz diagonal. Matriz diagonal. Fica fácil memorizar o conceito se você pensar da seguinte forma. Matriz diagonal é aquela matriz quadrada cujos elementos são todos iguais a 0, exceto quais? Exceto os elementos que pertencem à diagonal. Qual diagonal? A diagonal principal. Ah, tá vendo aí? Já estamos precisando saber o conceito de diagonal principal. Quer dizer, professor, olha aqui para mim, que se eu tiver uma matriz quadrada com todos os elementos zerados, exceto os elementos da diagonal principal, ela recebe o nome de matriz diagonal, não é assim? Ótimo, perfeito. Mas se fossem todos os elementos zerados, exceto os elementos da diagonal secundária, cairíamos no mesmo conceito? Não cairíamos no mesmo conceito. Então veja bem, tá certo? Diagonal, matriz diagonal é aquela matriz quadrada com os elementos todos iguais a 0, exceto os elementos da diagonal principal. Tudo bem? Existe um caso particular da diagonal principal que recai no outro conceito importante para nós. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui, por favor, nessa matriz bem aqui de baixo.
1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Vamos por partes. Qual é a dimensão desta matriz? Aí você sabe perfeitamente que na hora de identificar a dimensão da matriz, você vai se lembrar da palavrinha linha, número de linhas e número de colunas. Quantas linhas há nesta matriz? 3 linhas. Quantas colunas há nesta matriz? 3 colunas. Portanto, estamos sim diante de uma matriz quadrada de dimensão 3 por 3, que pode também ser chamada de matriz quadrada de terceira ordem ou simplesmente matriz de terceira ordem. Tudo bem. Se a matriz é quadrada de terceira ordem, ela tem diagonal? Sim. Identifiquemos a diagonal principal desta matriz. Vamos lá. A diagonal principal, você já sabe, começa sempre pelo elemento que está aqui no canto superior esquerdo. Então, destacando a diagonal principal, aqui está ela. Tudo bem? Aqui está a nossa diagonal principal. Ficou fácil agora você enxergar, você ver uma característica presente entre os elementos desta matriz que não pertencem, elementos que não pertencem à diagonal principal. Veja, o que foi que você... Puxa, não era isso. O que foi que você verificou? O que foi? Que esses elementos que não pertencem à diagonal principal são todos iguais a zero. São todos iguais a zero. Perceberam aí? Ótimo. Pois bem, se estamos diante de uma matriz quadrada cujos elementos são todos iguais a zero, exceto os elementos da diagonal principal, como é o nome que se dá a esta matriz? Como é o nome que se dá a esta matriz? É uma matriz diagonal. Vocês concordam, sim ou não? Sim, é uma matriz diagonal. Ocorre que esta matriz aqui de baixo, além de ser uma matriz diagonal, ela ainda apresenta outra característica. Veja aqui, por favor, quais são os elementos que pertencem à diagonal principal. Elemento 1, elemento 1 e elemento 1. Estão vendo a característica particular aqui desse caso? Pois bem, vamos para o conceito. Quando estivermos diante de uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal, forem iguais a 1, estaremos diante da chamada matriz identidade. Olha que beleza. Matriz identidade. Então vamos de novo. Professor, qual é o conceito de matriz identidade? A matriz identidade, primeiro, ela é uma matriz quadrada. Segundo, todos os seus elementos são iguais a zero, exceto quem? Exceto os elementos da diagonal principal. E os elementos da diagonal principal têm que ser todos iguais a 1. Tudo bem? Vocês olhando, comparando as duas matrizes que estão aqui neste quadro, essa matriz aqui de cima, essa primeira matriz, e essa aqui de baixo, essa matriz 2, você verifica que a matriz de baixo, a matriz identidade, é um caso particular da matriz diagonal. A matriz identidade é um caso particular da matriz diagonal. Tudo bem? Professor, é importante conhecer esse conceito aqui de matriz identidade? Importantíssimo. Ele vai aparecer mais adiante no nosso estudo, tá certo? Quando lá na frente viermos a falar a respeito de matriz inversa, o conceito lá no finalzinho desse estudo das matrizes, vai voltar o conceito também da matriz identidade. Tudo bem? Matriz diagonal e matriz identidade, ficou aprendido direitinho? Sim? Sim? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.